Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A coisa mais simples que no momento é moda no mundo é: se você vier ao nosso ashram, todas as pessoas lá que são imensamente ativas fisicamente, comem às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, 2 refeições. Quantos médicos têm me dito que elas morrerão de desnutrição, que acontecerá isso, que acontecerá aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu como apenas uma refeição por dia na maioria dos dias. Eu como uma boa refeição e isso é tudo. E os médicos me dizem, não, Sadhguru, a maneira como você está viajando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você precisa comer pelo menos uma vez a cada 4 horas, alguma coisa você precisa comer. Eu digo, me deixe em paz, eu estou indo bem. Mas agora, uma grande universidade nos Estados Unidos veio com isto que chamam de jejum intermitente. Isso não é bobagem, é bom. Porém, eles redescobriram algo que nós já sabemos desde sempre. Agora, todos estão dizendo que deve haver um intervalo de 16 horas. Aí, então, todas as suas doenças desaparecerão? Mas que diabos, nós temos dito isso todos esses milhares de anos? Uma simples coisa é: existem muitos aspectos nisso, psicológicos, fisiológicos, mas agora o câncer está em ascensão no mundo. Uma célula cancerígena é como um criminoso na sociedade, todos nós temos em nossos corpos. Somente se elas se tornarem, se a concentração delas se tornar maior do que deveria ser, ou se elas se unirem e se posicionarem em um só lugar, elas se tornam como crime organizado. Existem batedores de carteira em Kochi, eu tenho certeza. Olá? Existem criminosos de pequeno porte operando individualmente, operando em dupla ou trio. Não levamos isso muito a sério, deixamos para lá porque isso acontece. Mas suponha que centenas deles se organizem em um crime organizado. Agora iremos combater, porque sabemos que agora isso se torna uma ameaça para a sociedade. Da mesma forma, células cancerígenas também são assim. Criminosos, elas estão se movendo por aí, causando alguns danos. O único problema delas é que, neste momento, elas estão, de modo geral, comendo cerca de 8 a 12 vezes mais do que as outras células estão comendo. Portanto, se você simplesmente der um intervalo suficiente entre uma refeição e outra, a maioria delas morrerá porque não conseguirão sobreviver. Isto é algo que nós temos falado desde sempre. Porém, agora eles descobriram isso com uma pesquisa de US$ 1 bilhão. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis simplesmente porque não estão sempre abastecendo quando o tanque está transbordando. No Yoga Center, o tempo todo as pessoas estão fisicamente ativas. Então todo mundo está faminto por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Eles estão extremamente famintos. Mas nós aprendemos a viver com isso. Porque estômago vazio e fome são duas coisas distintas. A fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Porém, estômago vazio é algo bom. Nas ciências iógicas, hoje a ciência moderna também está se alinhando com isso. Mas o que nós sabemos por experiência própria, você gastará US$ 1 bilhão para chegar lá. Porque a pesquisa é tudo sobre quantos milhões de dólares, é assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio. Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira, sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de 2 a 2h30, no máximo. Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre. As pessoas acham que elas não conseguem dormir, elas conseguem dormir. Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de 2h30 a 3 horas. Hoje em dia, eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre 3h30 a 4h30, apesar do volume de viagens que eu tenho.
Quando eu falo em volumes de viagens, se eu disser meu volume de viagem nos próximos dias, você cairá da cadeira? Sim? Devo dizer a você? Não, não é necessário. Porque nos próximos 10 dias eu vou estar em 5 países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Portanto, você é capaz de manter isto de pé simplesmente porque você não come demais. Isso é muito importante. Todo mundo come 2 refeições, eu geralmente só como uma refeição. Entre 4h30 e 5 da tarde, porque eu não gosto de me sentar em frente ao prato e me preocupar com o quanto comer, eu gosto de comer bem. Então, entre as 4h30 e 5 da tarde, se eu comer uma refeição, a próxima será somente no dia seguinte. Isto é suficiente? Eu pareço bem? Olá? Porque para qualquer correção e purificação que precise acontecer no corpo, seu estômago necessita estar vazio, isto é muito importante. Caso contrário, a purificação ao nível celular não acontecerá. Você acumula coisas e depois tem todos os tipos de problemas. Quando você não toca na comida, você não sabe o que é. Se a comida não é boa o bastante para ser tocada, então eu não sei como ela seria boa o bastante para ser comida. Então, nós não deveríamos ter escutado nossas mães e deveríamos comer com os dedos, porque tocar no nosso alimento nos ajuda a manter contato com ele. Você pode... A higiene de suas mãos está inteiramente em suas mãos. A higiene do garfo não está inteiramente em suas mãos. Isto é verdade. E ninguém mais, além de você, usou estas mãos. Portanto, existe uma garantia sobre o quão limpa ou não elas estão neste momento? O garfo, você não sabe quem o usou, como eles o usaram, para o que eles o usaram, e tudo o que eles precisam fazer é limpar com um guardanapo e entregá-lo a você, e ele parecerá super limpo. Acima de tudo, você não sente a comida. A primeira coisa que tem sido ensinada para nós é, se a comida aparecer na sua frente, mantenha suas mãos sobre o alimento por alguns instantes, só para sentir como o alimento está. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir aquilo, eu sei o que comer e o que não comer. O que eu não devo comer, eu não provo e depois rejeito, eu simplesmente não como, porque minhas mãos são o primeiro nível. Não provo no sentido de que a língua saboreia, mas eu conheço o alimento. A primeira coisa é conhecer os alimentos. Você quer conhecer uma pessoa, você vai dar um aperto de mãos? Eu normalmente evito isto, mas... Essa é uma boa estratégia. Mas a comida que irá se tornar uma parte de você, a primeira coisa são suas mãos, mesmo que você não a toque fisicamente, apenas estando consciente e estando ali, isso claramente lhe diz como o alimento vai se comportar dentro de você. Se este alimento em particular, neste dia em particular, se ele deve entrar em você ou não. Porque o seu corpo não é a mesma coisa todos os dias. A cada dia, a cada momento, ele é diferente. Se você sentir a comida, você simplesmente sabe se este alimento deve ir para dentro de você neste dia ou não. Se esse tanto de consciência for trazida, nós não temos que ir e dizer às pessoas o que elas devem comer. A cada refeição, elas devem decidir o que elas devem comer naquela refeição. Não existe uma prescrição que diga isto é o que você deve comer durante toda a sua vida. Isso faria se sentir muito claustrofóbico, eu só posso comer isso. Sua seleção de alimentos e consumo de alimentos também deve acontecer conscientemente. Mais do que o que você come, como você come é também igualmente importante. Quando eu digo como você come, estas são todas substâncias vivas. Cada uma delas tem uma vida própria, quer seja uma planta, um animal, um vegetal. Cada uma delas teve uma vida própria. Agora, de certa maneira, você está fazendo disso o seu alimento. Você os deve consumir com o máximo de gratidão. Se você se aproximar com um certo senso de gratidão e reverência para com o alimento que você come, quando eu digo reverência, isso pode soar demasiado para você, mas eu lhe pergunto, digamos que o coloquemos em um quarto e você não teve nada para comer por 5 dias. Se Deus aparecer na sua frente, o que você lhe pedirá? Comida?
Portanto, isso é o quão importante ela é. Você deve compreender que a comida em seu prato não é apenas uma substância, não é um material, não é uma mercadoria, ela é vida. É o material que faz a vida para você. Portanto, você deve tratá-la como tal. Neste momento, quando está no prato, quando está lá longe, ela não tem valor, mas no momento em que você a consome e ela se torna a sua carne e o seu sangue, agora, de repente, ela é de enorme valor. Por que nós vivemos assim? É muito importante que quando ela chega no seu próprio prato, você deve tratá-la como uma parte de si mesmo. Com grande reverência, você deve consumir. A simples maneira pela qual você consome, se você mudar isso, a comida se comportará muito diferentemente dentro de você. Isso é o que consciência significa. Se as pessoas dizem, sua consciência não tem impacto em sua vida, somente as estruturas químicas têm impacto, eu sinto muito por elas, porque não é assim que a vida funciona. A consciência humana tem um íntimo e profundo impacto em tudo que nós tocamos, especialmente a comida, com a qual fazemos de uma outra vida uma parte de nós mesmos. Quando nós estamos fazendo um ato destes, é muito importante que nós tratemos isso com a máxima gratidão e reverência. Quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito e mau hábito. Hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que nós somos capazes de fazer coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser um humano, que nós podemos fazer todas as coisas conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Cada coisa que podemos fazer conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano parece muito refinado e maravilhoso. Somente porque alguém caminha e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábitos significam realidades fixas, onde você não tem que pensar. Você se levanta pela manhã e aquilo vai acontecer com você. Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui, supostamente, deve funcionar de forma inteligente e consciente. Ninguém está esperando que funcione como uma máquina. Portanto, sobre alimentos e tal, os alimentos devem ser adequados para o corpo para o qual comemos. Ele é para o corpo. Este é o material de construção para este corpo, a comida que você está comendo. Qual é o alimento apropriado? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país, mas estes milhares de anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares, e hoje a dieta nacional é pizza ou pasta. Qual é? Qual delas? Eu não sei, ambas estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo nosso bom senso sobre a comida. Definitivamente é hora de buscar qual é a coisa mais adequada. Se eu falar sobre essa comida, é um processo muito longo, mas você deve fazer experiência com o alimento. Não somente através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê, apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. Se ele se sente como se quisesse ir para o túmulo, este não é um bom alimento. Se ele se sente como se quisesse estar ativo após comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você come um alimento e seu corpo se sente muito ágil e vivo, isso significa que é um bom alimento, o corpo está gostando dele. Se você come algo e ele se sente entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ele, esta é a razão pela qual ele se sente entorpecido. Portanto, apenas com base nisso. Existe um tanto, quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de colocar as coisas. Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o.
Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência, ou se o diabo governa essa existência, ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber. Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade. Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse... penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos? Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando... Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então, eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então, estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então, o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você, porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer Mas isso... eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo? Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso.
O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir? Isto é o quê? Este é um desastre recorrente? Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhail está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? See, corruption is not the prerogative. Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante, porque hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda, 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem. Você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo, o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou, você tem pessoas, você as acumulou, você tem roupas, você as acumulou, você tem um corpo, você o acumulou, o conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento.
O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina, juntas, poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. If it was so, Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. I've Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente. A vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo,
O pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isto. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer. Não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas estas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria, hoje você precisa comer 8. Ok, vou tomar mais pílulas. Isso não vai funcionar assim.
A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixos estão? O esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas e etc. Espinafre. Qual é a sua folha favorita? Alface. Alface e tomate e outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%, 90% a menos do que continham no início do século XX. Então, você está, em grande parte, comendo sacos de água, sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. Estou dizendo, mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos sozinhos tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo, é trágico. Que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas, na verdade, ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe? Pesticidas, herbicidas, eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso por si só é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim, porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos 2, 3 variantes. Agora estamos falando do Sr. Omicron. Ele soa como um cara? Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica, e eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme, e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão, mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. Se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória, é um fato bem estabelecido. E neste momento, essa é uma condição grave, porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país, por população, aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase 1 milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem, vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. Temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção.
Portanto, o solo é uma parte muito importante, 43% de deficiência em vitamina A. A perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente, e essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta COVID é essencialmente uma infecção do trato respiratório e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% têm deficiência. 39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C. E isso é muito vital para a produção de anticorpos, a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim, isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo, nos anos de 1930, o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer 8. Alguém já comeu 8 laranjas em um dia, em algum momento? Você? Você comeu? Okay. Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas. Okay. Comer 8 laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos. Uma laranja, o que lhe daria, hoje precisamos de 8. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que, no ano passado, gastamos 9 bilhões de dólares distribuindo alimentos na África para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de 4 a 6 bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso, porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente, não é verdade. Ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Illinois, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Iremos transportar toda a comida daqui para lá, de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja, me digam, as laranjas da Flórida, vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo 8 por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo, simplesmente por causa do esgotamento do solo. E estão dizendo que a única maneira que, se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação, a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação. Sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e às gerações futuras neste planeta. O que você acha? Estas mãos humanas podem fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Elas são capazes de fazer muitas coisas. Se você trouxer o seu sistema energético a uma certa forma, ou a um certo nível de vibração e intensidade, então você saberá que as mãos são um grande instrumento. No yoga, nós falamos que o dedo anelar, daqui até aqui,
você pode controlar o universo inteiro. Isso é tudo. Isso é como o mouse para o seu computador. Aqui, você pode ajustar o seu sistema da maneira que você desejar, se você souber o que fazer. Não fique esfregando ele. Não vai funcionar dessa forma. Se você souber o que fazer com isso, isso é como o mouse para o seu computador, você pode fazer o que quiser. Você pode ativar o seu sistema do jeito que quiser, apenas manipulando o dedo anelar. Então, as mãos são capazes de fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Existe toda uma ciência ligada a isso. Isso seria muita coisa para explorar em uma situação como essa. Agora, apenas ao virar suas mãos, você está simplesmente mudando a maneira como respira. Não se trata apenas da sua respiração. O próprio jeito que as energias fundamentais funcionam, assim e assim, é muito diferente. Apenas assim e assim é muito diferente. As mãos são um instrumento desse tipo. Quantas vezes em um dia, inconscientemente, você está fazendo isso? Quem quer que peça alguma coisa a você? Você sabe, na Índia, isso significa não. Você segue fazendo isso e você espera ter paz e ser alegre. A vida não funciona desse jeito. Se você fizer isso, você colocará suas energias em um turbilhão. Paz, paz, paz. Isso não vai acontecer, você irá apenas descansar em paz. É verdade. Ela não acontecerá. É como se você entrasse no seu carro, você não sabe o que são os pedais. Você apenas pisa em qualquer um deles sempre que tiver vontade, de acordo com o ritmo da música. Você sabe que tipo de motorista ruim você será? Por favor, veja, o seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? Sim. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? A sua paz, a sua felicidade, tudo seu é irregular. Simplesmente assim, a qualquer momento ele desaba, a qualquer momento ele volta a surgir. Agora, você pode usar estas mãos de tal forma que se você mover elas aqui, algo acontecerá em outra parte do mundo. Você pode fazer algo acontecer em outro lugar, totalmente em outro lugar. Onde você quiser, aponte o lugar. Porque estas mãos são os instrumentos para tudo. Isso é como o painel de controle para tudo. Então, ou você mantém esse como um pequeno ser humano, ou você amplia este para uma possibilidade tremenda. Seja como for, o painel de controle ainda está aqui. Então, de certa forma, para abrir seu corpo, para abrir esse mecanismo humano para muitas possibilidades, o dedo anelar é significativo. Se você quer que uma pessoa se abra para se tornar sua noiva ou noivo, então você coloca um anel no dedo dela, no dedo anelar, não é mesmo? De certa forma, as pessoas se abrem. De alguma forma, elas entenderam que se você fizer isso, certas coisas vão acontecer. Então, elas usaram esse dedo em particular, não em outro lugar. Claro, agora muitas pessoas da nova era estão colocando um anel no polegar. É uma coisa muito errada de se fazer. Você atrairá certos tipos de energia que não conseguirá lidar. E também estabiliza o sistema. Se você colocar um metal no dedo anelar, ele estabilizará o sistema. Existem muitas outras dimensões, mas de forma genérica, ele é como um controle remoto para abrir as dimensões do seu próprio corpo. Sem abrir isto, não existe cosmos. Sem abrir seus olhos, não existe mundo, não é? Se os seus olhos estivessem sempre fechados, não existiria mundo para você. Então, da mesma forma, sem abrir o seu sistema, não há cosmos para você. Portanto, o dedo anelar não é realmente sobre o cosmos, é sobre esse sistema, o sistema humano, o mecanismo humano. Se você abrir este, então haverá um cosmos. O cosmos sempre esteve aí, é só que você não se abriu para ele.
O dedo anelar, se você souber como usá-lo, o que levará a uma certa quantidade de o que quer que seja, não faça isso nas meditações, não sente assim. Isso vai dissipar suas energias de muitas maneiras diferentes. É melhor usar o Yoga Mudra ou as mãos abertas. Não use o dedo anelar, porque isso requer uma forma completamente diferente de instrução e treinamento. O que quer que estejamos nos referindo como Jesus, não é sobre um homem de 2000 anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano. Então, isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você, que podemos chamar de Jesus, ou de Shiva, ou o que você quiser. Permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não, mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom, maravilhoso, não um homem bom. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação, alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de 5 anos e sua mãe foram ao cemitério. Ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular, ela se sentou. O menino andava por toda parte, lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela: "Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis?" Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram: "Quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez?" Ele disse: 50-50 eu fiz. Então ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe: "O que você quis dizer com 50-50? Ele disse: "Um cavalo, uma galinha." Isso é 50-50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes.
Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou. Bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu.
Agora, não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Você reclama de tudo na vida porque você está fazendo tudo duramente. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Só isso. Eu acho que a dor leva à prosperidade. E na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço, que inclui dor, trabalho duro, resiliência. E quando esse é o caso, por que muitas pessoas reprimem o estresse? Porque eu, no nível individual, enquanto eu estiver vivo, quero alcançar objetivos, e isso virá com muito estresse e dor, e então eu posso descansar quando estiver enterrado, porque eu passarei mais tempo no túmulo do que fora do túmulo. Você acha que essa é a mentalidade correta, ou quais são seus comentários? Não, essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Este é um erro grave que gerações inteiras de pessoas cometeram, que se você estuda como deve estudar, duro, você deve estudar duramente. Se você trabalha como deve trabalhar, você deve trabalhar duro. Por que eles não lhe disseram, você deve estudar alegremente? Por que eles não disseram que você deve trabalhar amorosamente? Não, você deve fazer tudo duro. Então você reclama. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Há evidências médicas e científicas substanciais para lhe mostrar. Que somente quando você está em estados de experiência agradável, o seu corpo e seu cérebro funcionam da melhor maneira. É importante para você realizar bem qualquer atividade na vida que seu corpo e seu cérebro estejam funcionando bem? Olá? Isso é importante? Diga-me, se você está estressado e ansioso, o seu corpo e cérebro funcionam da melhor maneira possível? Nosso corpo pode ficar imune a isso e é assim que você aprende, como na academia, quando eu estresso meu músculo, ele cresce e se rompe. Dessa forma, também podemos... Não, mesmo que você corra alegremente, escale uma montanha, jogue um jogo, os músculos ainda vão ficar bem. Olá? Então, sob o estresse ficariam melhor. Romperiam e depois se reconstruiriam melhor. Não, não, não. Veja, estresse significa... Você está sempre encontrando mais e mais palavras exóticas para isso. Alguém diz estresse, alguém diz tensão, alguém diz ansiedade e vai além, certo? Existem muitos nomes. Existem cerca de 72, 74 tipos diferentes de doenças mentais que foram identificados hoje, muitos nomes exóticos. Essencialmente é apenas isso. Sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Isso é tudo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, você manteria este radiante ou estressado? Por favor, me diga. Você faça a sua escolha, eu vou abençoar você agora mesmo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, qual é a sua escolha para si? Bem-aventurança ou estresse? O que você deseja para o seu vizinho, talvez seja discutível. Você sabe, nós somos vizinhos em outro lugar. Eu não vou aos Himalaias para encontrar ninguém. Ao mesmo tempo, a dimensão mística dos Himalaias está preservada lá de muitas formas. Muitas. Provavelmente, como em nenhum outro lugar no mundo. Em toda parte do mundo, há lugares onde certas pessoas deixaram certas energias em certas situações ao redor delas, que estarão sempre lá. Mas eu não acho, não é que eu não acho, eu já viajei para muitos lugares, não existe outro lugar
que tenha visto tantos místicos quanto os Himalaias testemunharam, nenhum outro lugar nesse planeta. Se você for sensível a isso, não se trata apenas de uma montanha, é algo mais, não é sua crença. Eu não estou falando sobre acreditar que os Himalaias sejam sagrados ou coisa parecida. Muitos yogis e místicos escolhem nunca falar, nunca ensinar. Mas o desejo deles de compartilhar não é menor por causa disso. Então, eles vão deixar o seu trabalho de uma forma diferente. Existem muitos lugares assim, as montanhas Veliangiri, muito poderosas. Se você subir até a 7ª montanha, alguém já foi lá? Até a 7ª montanha? Você foi até a 7ª montanha? Se você for até lá, é um lugar muito poderoso. Alguns yogis deixaram aquela situação de uma certa forma, que o lugar inteiro vibra muito. Se você for até lá, e se você for um pouco sensível, o lugar irá fazer você tremer da base da sua espinha. Como esse, existem vários lugares. Se você estiver aberto a isso, se você estiver sensível e receptivo a isso, o que quer que esses yogis tenham sido, todo o trabalho da vida deles e suas tradições foram simplesmente deixados lá de uma forma diferente. Você sempre pode acessar isso. Nesse sentido, os Himalaias são muito ricos, muito impregnados. As áreas ao redor de Kedar, Yukteswar e outros lugares testemunharam muitos seres. Veja, se você trabalhar com seu corpo, se você usar seus músculos e trabalhar, a vida útil do seu trabalho será de uma certa duração. Ela acaba depois disso. Todos os bilhões e bilhões de pessoas que viveram nesse planeta antes de você e eu chegarmos aqui, onde está todo o trabalho delas? Tudo o que elas deixaram é sua reprodução. Além disso, nada mais existe. Se você trabalhar com seu corpo, o alcance desse trabalho é apenas esse tanto. Se você trabalhar com sua mente, então o alcance desse trabalho é um pouco maior, ele se estende. Mas se você trabalhar com suas energias de vida, essa dimensão é para sempre. Mesmo que o planeta se acabe, isso não irá embora. Assim como você tem uma internet, existe uma YogiNet. Se você estiver disposto, você verá Gautama, o Buda, não está há 2.500 anos atrás, mas está hoje. Tão vivo hoje quanto ele estava há 2.500 anos. A única diferença é que agora ele não tem o fardo de um corpo físico. O corpo físico é uma restrição. Tudo que vier através de um corpo físico, você terá gostos e aversões a isso, não é mesmo? Então, uma vez que estiver livre do processo físico, isso se torna ainda mais poderoso e efetivo. No meu círculo de amizades, há muitos de nós experienciando o que nós inventamos o nome de, você sabe, sincronicidades ou piscadinhas de Deus, ou porque eu sei que não existe, eu não acredito em coincidência, eu acredito em confirmação. Mas muitos de nós estamos vendo números repetidos, 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212, sabe? De várias... Não só eu, é toda uma comunidade de pessoas que eu conheço. Estão todos bastante cientes desse segredo. Acho que este fenômeno entre nós,
E isso vai além dos números, sabe? São certas aparições e visitas e, sabe, é simplesmente mágico, é um momento mágico. Mas o que você diria? A que você atribuiria essa experiência? Porque eu conheço muitas pessoas que estão tendo essa experiência agora. Veja, Numbers and number systems números e sistemas numéricos foram inventados por seres humanos, está bem? Nós inventamos os números. Por termos 10 dedos, fizemos do 10 um número importante. E você sabe que o zero veio da Índia, sabia disso? O zero foi inventado na Índia e o sistema numérico evoluiu a partir disso. Na Índia, nós vemos que o zero é o único verdadeiro número, pois ele sempre existe. O resto nós inventamos. 1, 2, 3, 4, criados por nós. O zero sempre esteve aí. É a existência natural. Existe um zero. Existem várias coisas que são zeros, mas 1, 2, 3, 4 nós inventamos. Até quanto podemos contar? Depende, sabe? Uma criança pensará que 10 significa um grande número na mente de uma criança. Bem, agora você pode dizer 1 milhão ou 1 bilhão, agora nos dias de hoje todos estão dizendo 1 zilhão. Não acho que a maioria das pessoas entenda o que é 1 zilhão, mas as pessoas continuam usando esse termo. Então, sobre a coincidência dos números, um aspecto, eu vou abordar isto de duas formas diferentes. Um aspecto é que existem apenas 9 dígitos, então a repetição é muito óbvia. Porque existem 7 bilhões de pessoas e apenas 9 dígitos. Quantas vezes eles vão se repetir? Naturalmente, eles vão se repetir muitas vezes, mas ao mesmo tempo, se temos duas pessoas próximas uma da outra, digamos que há duas pessoas que se amam. Então, pode ser que aconteça, em um determinado momento, se uma pessoa está tendo um determinado pensamento, a outra pessoa também está tendo o mesmo pensamento. Se uma pessoa está escolhendo o número 3, a outra pessoa também vai escolher o número 3, porque uma certa coesão pode facilmente acontecer na vida. Não apenas com seres humanos, pode até acontecer com outras criaturas, pode acontecer com árvores, pode acontecer com outros animais. Entre árvores e animais também isso acontece bastante, bem mais do que com seres humanos. É bem pouco entre seres humanos, porque há muito do pensamento intelectual no ser humano. Nos outros animais não há tanto pensamento, então sua sincronicidade é bem melhor do que a dos seres humanos. Porque eles experienciam a vida quimicamente ou pelo cheiro, então por causa disso existe uma sincronicidade muito mais coesiva entre outras criaturas. Por exemplo, se um grupo de elefantes selvagens vem e começa a pastar em uma espécie particular de árvores, em menos de 20 minutos, em todas as outras árvores nesta região pertencentes àquela espécie, suas folhas ficarão amargas e se tornarão levemente venenosas. Pois elas se comunicaram, estamos sendo comidas, vocês façam algo. Elas todas se tornarão amargas, os elefantes sabem disso. Então, porque os elefantes sabem disso, eles irão pastar rapidamente em um lugar e depois nem se darão ao trabalho de pastar a próxima árvore e a próxima árvore, pois sabem que elas já vão ter se tornado amargas e irão para longe e novamente voltarão a comer. Portanto, mesmo entre as árvores, existe essa sincronicidade. Se seres humanos se alinhassem entre si, bom para eles. Mas não dê muita importância para isso, porque depois você começará a imaginar um monte de coisas que são desnecessárias. Mas existe sincronicidade com a vida? Claro. Caso contrário, muitas coisas não aconteceriam. Existem muitos estudos que mostram isso claramente, e no sistema iógico nós chamamos isso de Samskriti. O significado de Samskriti existe algo chamado de, aprendendo através do ambiente, não estão lhe ensinando nada, na verdade. Apenas porque uma determinada família tem certas competências, mesmo as crianças nascidas nessa família parecem que já nasceram com estas competências. Elas simplesmente se adaptam, simplesmente está solta no ar a competência, elas simplesmente captam. Foram feitos estudos de várias pessoas e animais, ratos. Eles perceberam que isso é possível, que o aprendizado pode acontecer apenas a partir do contato. Portanto, existe sincronicidade na vida, caso contrário a vida não existiria, mas não deveria ser exagerado em nossas mentes, só isso.
Mudar o seu pensamento é muito fácil, não é? E, em primeiro lugar, quando o que você pensa é tão importante para você, você ao menos assumiu o comando sobre a habilidade de pensar? Não, você está num estado de diarreia mental. Se tudo o que acontece nos seus pensamentos se tornasse realidade na sua vida, você estaria acabado. Felizmente, eles não se tornam realidade. Minha bênção é que os seus sonhos não se realizem. Porque a maneira como você sonha, se tudo isso acontecer, você está acabado. Porque a sua expectativa está vindo de uma imagem muito limitada da vida. Se você quiser que a sua vida se realize num nível máximo, quero dizer mesmo a vida material, no nível máximo, eu não estou falando de alguma dimensão espiritual, apenas na sua vida material. Se você quiser alcançar um nível máximo nesse mundo, sem expectativas. Você conhece a meditação Shunya? Sem expectativas. Sem expectativas não significa que você não tenha uma orientação, é apenas que você não... A cada momento você não sai calculando, eu não consegui o que eu quero, eu não consegui o que eu quero, o que eu queria não aconteceu. Não. É que simplesmente queremos nos mover nessa direção. O quão longe você vai depende de quanto combustível você tem, não é? E se você tem expectativas, você está desperdiçando todo o seu combustível, acelerando o motor o tempo todo, e você não irá longe. Toda essa expectativa que se apodera de você acontece porque, desde a infância, as pessoas ficam perguntando, aos 3 anos, as pessoas perguntam, me diga o que você vai ser quando crescer. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro de TI. Uma dessas bobagens. Desde os 3 anos. As expectativas que os pais têm em relação aos filhos são, em grande parte, tão irreais e estúpidas, na maioria das vezes, não são boas para eles nem para as crianças. E desde cedo você cultiva a mesma tendência. Vamos fazer esse tanto pela vida. Veja, todo esse problema é porque a felicidade é algo para amanhã. Você está entendendo? O motivo de as suas expectativas terem tamanho poder sobre você é: a felicidade é algo para amanhã, nunca algo para hoje. Porque somente se isso, isso e isso acontecer, eu serei feliz. Agora, à medida que você se torna mais infeliz, à medida que isso, isso e isso se afastam de você cada vez mais a cada dia, ao invés de estarem mais perto, estão se afastando de você, à medida que você se torna mais infeliz, o poder das expectativas se torna mais e mais forte. Agora mesmo, vamos dizer que você esteja irradiante, mas você quer que isso aconteça. Nós perseguimos isso, mas amanhã, em vez de estar mais perto, estará mais longe. Isso não criará um grande sofrimento, não irá. Não criará nenhum sofrimento porque você está alegre. Então, sem ajustar você está tentando fazer coisas no mundo. Muito tempo atrás, parece que Krishna disse, que significa, primeiro se estabelece em yoga, depois haja. Mas agora você começa a agir de forma bagunçada, então você vem para o yoga. Então nós tentamos ajustar isso. Você ainda é jovem, faça isso. Esqueça sobre o que você quer no mundo, em relação a você mesmo, em relação às pessoas, em relação ao mundo, o que você quer, deixe para lá. Primeiro estabeleça isso, que o que aconteça dentro de você é determinado por você, ninguém mais a não ser você. Apenas faça isso, naturalmente você escolherá se tornar agradável. Quando você está muito agradável, ainda que 10.000 coisas não tenham acontecido na minha vida, e daí? Com um entusiasmo alegre, você vai atrás delas. E as chances de realização dessas expectativas são muito melhores. Se elas não acontecerem, quem diabo se importa com isso? Porque a minha experiência de ser é maravilhosa, de qualquer maneira. Sem consertar o fundamental, nós estamos tentando ir em frente. Nós não consertamos este, mas estamos tentando levá-lo a algum lugar. Esse é um problema.
Se você quer dirigir o seu carro, você tem que verificar primeiro se ele está propriamente ajustado. Duas rodas estão soltas. O carro está suspenso. Agora você tenta dirigir. Você sabe que vai ser um desastre. Você ainda é jovem. Não há necessidade de que nada aconteça na sua vida agora. Esse é o momento de se estabelecer. Não é tempo de dirigir. Se você sai dirigindo antes de consertar as rodas, será dolorido e desastroso. Não faça isso com você.